Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Essas 22 letras hebraicas que a gente está botando aqui no nosso sistema vai ser as letras que vão permear todo o nosso ensinamento, todo o nosso entendimento da Torá. A Torá ela sempre prioriza muito, né, a questão do alfabeto hebraico, porque é dele que realmente vai se ter toda a ideia do que é a Torá desenvolvida. A gente deve sempre lembrar na mente do ser humano. E essa conexão que o Eterno trouxe para o ser humano, ela tem que ser externa, mas também ela tem que ser interna, né? Ela tem que nascer dentro da pessoa. Essas letras tem que nascer dentro da pessoa, e só quem pode fazer isso acontecer é o Eterno. Então, isso faz com que também não seja só algo técnico, só algo que vai acontecer numa linguagem técnica, ou seja, eu sei, agora eu entendo, eu compreendo, e etc. Não é só assim. Ou seja, isso também tem que pular para os mundos espirituais, e a pessoa deve alcançar esses mundos espirituais para que ela possa realmente conhecer o Eterno, né? Se assim, ela pode saber que o Eterno está... É ele que está dominando todas as coisas, é ele que faz todas as coisas através dessas letras hebraicas, tanto o bem quanto o mal. E não há diferença para ele entre o bem e o mal. Para a gente tem diferença, para ele não. Para Hashem, só o que importa é a correção, né? Se ele tiver que usar o mal, ele vai usar o mal, faz parte da correção. Se ele quiser usar o bem, ele vai usar o bem, também faz parte da correção, né? Então, sempre vai ser por um motivo chamado sempre vai ser por Ganzul Letová, né? Ou seja, é para o bem maior. Veja, aqui a gente tem 22 letras. Então, essas 22 letras, elas são contadas começando pelo Aleph, terminando no Tav. Essas 22 letras, elas têm que ser muito bem conhecidas e tem que se entender que elas têm certas características, né? Por exemplo, vamos destacar o Aleph e vamos destacar a letra Ain. Essas duas letras, elas são especiais pelo motivo delas não terem som, ou seja, apesar de serem consoantes, elas não se manifestam com sons. Então, elas vão depender de ter um sinal massorético, e esse sinal massorético vai ser o que vai influenciar o som da letra. Então, veja, elas fazem parte do mesmo grupo e elas vão ser influenciadas pelos sinais massoréticos que vão acompanhar. Essas letras, elas geralmente representam as vogais. A, o E, o I, o O ou U. Vai depender... Deixa eu repetir aqui, que estava em hebraico. Nós vamos representar o A, o E, o I, o O e o U. Então, essas duas letras, elas são especiais porque elas representam, né, elas não têm um som próprio, são consoantes, e vão sempre representar
essas vogais quando acompanhadas de um sinal massorético. É o sinal massorético que vai dar som à letra. Vamos botar aqui o nosso Aleph e vamos botar o nosso Ain. Então aqui a gente vê essas duas letras especiais que não tem som nenhum. Elas apenas têm som quando acompanhado dos sinais massoréticos que nós aprenderemos mais à frente. Além disso, dentro dessa linguagem da Torá, cada uma dessas letras vão ter um som. Então, o próprio nome da letra já vai dizer qual é a letra, e qual ela representa no nosso sistema. Por exemplo, o Beit representa o B. Então, vamos botar aqui em cima do Beit a letra B. É importante sempre salientar que, através da própria letra, a gente já corresponde ao nome e a letra que ela representa, B. A gente tem a letra B aqui, olha, representada justamente pela pelo Beit. O Beit, ele é especial, porque ele vai depender de um sinalzinho diacrítico que pode estar dentro dele. E aí ele vai ter uma transformação. Vamos descer o Beit aqui e vamos ver como isso funciona. Então, ele pode ter o som de B ou o som de V. E aí também ele vai mudar a sua sonoridade de acordo com esses sinais diacríticos que vão estar dentro dele. Eles vão fazer toda a diferença aqui na letra B. Né? A gente viu que o Aleph e o Ain não tem som e que eles podem ser as vogais quando acompanhados, não é, de um sinal massorético que vai definir a sua sonoridade. Agora a gente está falando da letra B e ela pode ter um som tanto de B como de V. Nosso Beit, ele pode ter esses dois sons. E esses dois sons vão ser definidos justamente por causa de um sinal massorético, um sinal que vai estar na sua internalidade. Né? Então, ele assume essa roupagem por causa dessa característica que ele vai ter. Ou seja, ele pode ser o B ou pode ser o V. O que vai depender disso? Vai depender se o Beit ele vai estar com um sinal dentro ou não. Ou seja, o Beit agora ele está aqui e dessa forma, sem um pontinho dentro, a gente escreve o nome dele, é Beit. Lembre-se que a gente sempre fala, né, Beit Midrash, ou seja, casa de estudo. Esse Beit Midrash, ele é definido justamente pela letra Beit, porque a letra Beit, ela é uma casa. E como ela é uma casa, o que acontece? É dentro de um Beit que a gente começa o nosso estudo, ou seja, na primeira letra da Torá, não é? É onde nós começamos nosso estudo. Mas como essa letra ela pode ter uma mudança, ela vai ser também Veit, ou seja, vai mudar o som. É muito importante saber isso, porque, vamos lá, você pode ler uma casa e você não sabendo disso, você pode ler Veit achando que é Beit, né? Ou uma palavra que tem o som de B, mas de V e você acha que tem o som de V, né? De B, né? Então veja, ó, o que vai mudar essa situação aqui dentro da letra Beit? O que muda aqui dentro dela é simplesmente se ela tem um ponto dentro ou não. Para ela ser Beit, ela precisa desse sinal diacrítico dentro dela. Ó,
ela vai precisar desse sinal diacrítico dentro dela, e aí sim eu tenho a diferença de toda a palavra, de toda a letra, por exemplo, né? E quando eu vou escrever também ela por extenso, se eu vou escrever ela assim, ela vai mudar também, né? A sua forma de descrição através do sinal que eu vou usar. Veja, o sinal é que muda a minha leitura. Tá aqui, ó. Então, olha, veja como é fácil a gente colocar essa diferença da letra por causa do sinal que está dentro dela. Esses são um dos segredos de algumas letras hebraicas. Aí a gente então sabe que aqui eu tenho o som de B, como demonstrado aqui em cima, né? Olha, o beit, ele é o B ou ele é o V? E aí vai mudar muita coisa aqui, quando ela é inserida numa palavra, sobre o som que ela tem, né? Aqui, um pontinho dentro eu tenho o B, sem um pontinho dentro eu tenho o V. A terceira letra é a letra Gimel. A letra Gimel, ela vai ter, como a gente disse, o mesmo som que inicia a palavra. O Gimel é o G, tá vendo? Então, mas ele nunca vai fazer aquele som de J do nosso idioma. Por exemplo, na palavra gema, a gente usa o G, né? E ele não tem esse som de G, né? E ele sempre vai ter o som de G. Se ele tiver com E, né? Seria como um G, você traduzindo, né? Ele seria como um G com E, mas ficaria o som de G, sempre o som de G, e nunca o som de G. Até porque a letra J, esse som não existe no alfabeto hebraico. Então a gente tem aqui, olha, uma letra G representando esse nossa outra letra que faz parte dessas 22 letras. Então a gente vai substituindo as letras, vai vendo que tem o mesmo som, né? E que a gente percebe então que o alfabeto hebraico ele tem a sonoridade de todas as letras que fazem parte também do nosso alfabeto, exceto algumas letras que são modificadas. Então, essas letras que são modificadas, elas vão acabar, então, tendo uma diferença. Então, eu tenho o Dalet vai ser a letra D. O Re, ele vai representar a letra H no nosso idioma. O Vav vai ser outra letra que vai ter também uma qualidade distinta, e nesse caso, ele se distingue, né, em três letras. A gente tem aqui o Re, que vai representar o H, tem um som de R bem fraquinho, que muitas vezes é impronunciável pelos brasileiros, né, por causa da forma que o brasileiro tem de falar. Esse R bem fraquinho é muito difícil dele falar. Então, ele acaba não conseguindo pronunciar essa letra Re corretamente. Já o Vav, ele é uma letra especial, ele está no nome do Eterno. Muitas vezes ele representa a própria Torá, e ele vai ser Vav, ou ele vai ser uma consoante, nesse caso, que tem também som de V, ou ele pode representar também a letra A, a letra O ou a letra U. Então, para isso, ele vai precisar que esse sinal, né, esteja, quando ele representa a letra O, ele vai ter um sinalzinho, um chapeuzinho aqui, ó. A gente pode sempre imaginar uma pessoa jogando futebol, né, e essa pessoa está cabeceando a bola. Então, aqui eu sei que eu tenho só um de O. Então, nós cariocas chamamos de O, né? Mas é O. Então, veja, ó. Então, aqui eu tenho um som de O. Quando
nesse caso, ele assume uma outra forma, é quando esse sinal ele vai para a barriga da letra, e aí ele então vai ter o som de U. Então, essas três formas que a letra assume também é muito importante de se perceber, porque ela vai fazer toda a diferença durante a leitura do texto hebraico e também toda a diferença na interpretação e na transliteração do nosso texto. Veja aqui, então, eu tenho três formas que a letra Vav se apresenta. A principal, né, que é mais conhecida, é que ela é a letra V. Quais são as letras que representam a letra Vav? O V, também pode ser o O e o U. Aqui nós temos a letra Zain. A letra Zain, ela vai ter o som de Z. E aí a gente sabe que essa letra, sempre que a gente lê um texto hebraico, ela vai representar o Z. Existe uma característica também em cada letra que, por exemplo, ela pode vir acompanhada de um sinal maçorético. Sempre ela vem acompanhada de um sinal maçorético, né? Ela não vai deixar também de poder ter esse apontamento dentro dos textos hebraicos para que a gente possa entender. Porque na diáspora, fora de Israel, dificilmente uma pessoa não consegue ler o alfabeto hebraico sem esses sinais maçoréticos. A Cabala sabe que esses sinais maçoréticos eles estão escritos dentro do próprio texto hebraico. A gente viu algumas alusões a isso quando a gente fez o estudo. Então, aqui, ó, a gente tem um texto aqui, ó. Veja, esse texto ele vai ser formado por um beit ou por um veit. Estou vendo o pontinho aqui dentro. Ó. Então, é um beit mesmo. Embaixo dele, ele tem um sinal, né, que a gente vai aprender. Nós temos um patar aqui embaixo. Então, esse patar, ele vai fazer o som de A. Então, eu sei que, porque eu tenho esse pontinho aqui, é um B. E logo eu sei que eu memorizei, né, o patar, então eu sei que eu tenho um Bá. Logo eu tenho um Yud, que tem um som de I mesmo, como a gente vai avançar. E logo eu tenho o Vav aqui, ó. O Vav, só que o Vav ele está com um pontinho em cima. Então ele não vai ter som de V ou de U, mas de O. Então veja, eu tenho um MEM final. Onde a gente também vai ver sobre a letra MEM nessa aula ainda. Então eu tenho a palavra, veja, Ba, I, e eu tenho um O e um M, né, que vai fazer Bayon, tá vendo? Essa palavra, Bayon, eu já sei ler. Saber ler hebraico, muitas vezes a pessoa não vai saber, não é? A tradução. Assim, a pessoa não vai conseguir gravar tudo, não é? Todas as letras, então mas ela sabendo ler, ela já pode fazer a sua própria interpretação, ela já pode buscar dentro do próprio hebraico, né? Então, veja, a palavra discutida aqui é Ion, né? Que é dia, né? Então, Bayon, né? Dia, hora, ano, no dia, ou naquele dia, aí vai ficar de acordo com a tradução que você poderá fazer, né? Através também de utilizar dicionários hebraicos, etc. A própria Cefaria ela já te dá aqui uma boa base para você estar pesquisando sobre isso, tá vendo? Olha, já tem um nome aqui, ó, dia, hora, e aí tem várias formas, né, de você estar
Tá vendo a conjugação do verbo aqui, ó, o período, tudo. Aqui ele te dá todas as referências sobre essa palavra, né? Pode ser até ontem, hoje, ontem, amanhã, né? Todas essas palavras podem ser usadas aqui, ó. A palavra arco, dia, sempre, etc. Vai estar todas as formas que ela vai ser conjugada aqui. E aqui você vai ter, embaixo vai ter referências, olha. Você tem todas as referências dessa palavra aqui, como ela foi usada na Torá em várias vezes. Enfim. Então, veja, aqui a gente já vê como a gente pode ler. A gente depende desse sinal maçorético, né? Esse sinal maçorético, ele vai ser exatamente, extremamente necessário para a gente, porque nós não conseguiríamos ler sem um sinal maçorético. Se tivesse o beit aqui sem um ponto dentro, sem um patá, sem esse sinal diacrítico aqui em cima, então a gente não conseguiria. Poderia ter, né, podia ser bion, tá vendo? Aí já engolimos uma parte da palavra, ou bivon, ou bivê, ou bivá, ou qualquer outra coisa. Então, é muito importante a gente ter esses sinais maçoréticos, observando que os sinais maçoréticos eles nunca são colocados criando espaço na letra. Eles são sempre colocados ou acima, ou abaixo, ou no meio. Eles não mexem na estrutura da palavra para não tirar a escritura da parte que ela tem que estar, modificar a sua própria estrutura. Eles não mexem, tá vendo? Eles mantêm esses pontos, são acima, abaixo, às vezes inseridos aqui no meio, mas vejam, eles estão no espaço da letra, eles não criaram nenhuma outra divisão na letra, é simplesmente para que essas letras possam ter realmente um som, né? Para quem mora na diáspora e não conhece muito bem o hebraico. Quem mora em Israel consegue ler, lógico, né? Tem uma familiaridade com essas letras e consegue ler. A próxima letra é a letra Het. E a letra Het, ela é uma letra especial, porque ela vai ter um som de RR, mas ela vai ser transliterada com som de CH, porque no nosso idioma seria próximo de um som de X, né? Chamada, tudo que é escrito com CH, mas quando é falado no alfabeto hebraico, não vai ser como CH. Então, vai ser como RR em carro. Então, quando a gente tem um nome com essa primeira letra, com essa letra, vai ter esse som. E não vai ter som jamais, mesmo quando você vai ler uma reza em hebraico, que você vê o CH, ele está representando a letra Het. E aí você sabe que não vai ter o som de CH. Por exemplo, a palavra rumash. A palavra rumash, ela começa com CH. Ela não é escrita com R, ela é escrita assim. Então, quando você for escrever, na verdade, se nós fôssemos ler no nosso idioma, seria chumash. Olha, aí a gente pode ter algumas pessoas que, às vezes, por desconhecerem essas características do alfabeto, podem ler errado, não é? Elas podem ler aqui, ó. Eu vou escrever rumash, chumash, tá vendo? Então, veja, ó, a pessoa não sabe que isso aqui é RR. Então, toda vez que eu ver um CH numa transliteração, ou eu ver a letra Het no alfabeto hebraico, eu sei que tem som de RR. Finalmente, a gente chega aqui na nona letra, e essa nona letra tem um sinal, tem um som de T. É a letra Tet. A letra Tet, como a gente está vendo desde o início, todas as letras elas já carregam na sua parte inicial, no nome da própria letra, o som que ela vai fazer e qual é a letra que ela representa no nosso idioma. Então, eu tenho também aqui agora a letra Yud. Todas essas letras a gente vai aprender mais profundamente. Ó, a gente tem a letra Yud.
Muito bem. Existe uma característica, e ela vai fazer o som de Y ou I, né? Tanto faz. E aí, o que acontece aqui dentro dessa situação toda? Nós caminhamos aqui até a casa da dezena, tá vendo? Logo do Yud, a gente já não tem o 11, tá vendo? A letra número 11, que representa o número 11. A gente já vai ter já vai pular para o 20, 30, 40, como a gente vai aprender posteriormente. Agora a gente chega na letra Kaf. A letra Kaf, ela pode ser representada da mesma forma com um ponto dentro ou não. Isso também vai mudar a forma como você vai ler essa palavra. Ela vai, então, ter som de K ou de Rá. Ou seja, dependendo de onde dela estar com um ponto ou não, vai ter essa diferença. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha, ela pode ser escrita dessa forma. E aí o que vai definir ela vai ser exatamente se ela tem um ponto ou não. Ela tem um ponto dentro dela ou não. Se ela tiver o ponto dentro dela, o que vai acontecer? Ela vai ter um som. Se ela não tiver a pontuação, vai ter outro som. Então tem que se prestar muita atenção quando se lê o texto. Se realmente esse texto vai estar com ela vazia ou com ela com ponto dentro. Esse ponto dentro da letra vai fazer com que ela tenha um som de K ou um som de RR, ou geralmente é representado por CH também. A outra característica que ela vai ter é que ela pode ser uma letra final, uma letra sofite. Ela é uma das 5 letras sofites que existe no alfabeto hebraico. Essas letras sofites, elas mudam de forma toda vez que elas vão para o final da palavra. São a penúltima letra, não vai mudar de forma. É a última letra, então ela não mantém a forma. Ela se transforma em uma letra final, mas ela mantém o mesmo som. Então, veja, eu tenho aqui uma letra Kaf, que é a mesma letra que agora vai mudar de forma, tá vendo? Mas ela é a mesmíssima letra. Só o que aconteceu, ela foi para o final da palavra, mudou de forma. Que nós conhecemos como letra sofites. A gente vai ter 5 casos semelhantes a esse dentro do nosso alfabeto hebraico. E é lógico que, dependendo dela estar com uma pontuação dentro ou não, também vai influenciar no som da letra. Sempre vai ser dessa forma. Ela vai ter o som de RR ou vai ter o som de cap, dependendo do som. Vai ser a mesma situação que vai acontecer aqui na letra CAF, vai ser o que vai acontecer com a letra sofite. Quer dizer, as suas características de som se mantêm, só a forma da letra que muda. Então, a gente viu que a letra CAF ela pode ter som, não é? De K ou de RR, e que ela também muda a sua forma. Vai ser representado por CH também, né? Ou seja, tem som de RR, mas é também representado por CH. Aqui eu tenho um lamed, e o lamed também, como a gente sabe, tem um nome, né? Tem a letra L, então o lamed ele representa exatamente o L. Já o mem também é uma letra que vai ter
o som de M, porque man, né, veja, na própria letra, eu aprendendo o nome da letra, eu já sei a correspondente dela em português. Eu tenho a letra num, que vai corresponder à letra N. A letra summer, que vai corresponder à letra S. O A, como a gente falou no início, ele não tem som. Ele tem as mesmas características do Aleph e ele não vai ter som nenhum. Ele vai ser uma letra, como a gente disse no início, que vai representar as vogais A, E, I, O, U, dependendo do sinal maçorético que eu acompanhe. A gente chega aqui em outra letra, que é a letra que nós conhecemos como PEI, mas essa letra também pode ser a letra FEI. Então, essa letra ela pode representar tanto o F como o P. E ela vai ser exatamente, vai ter essa característica. Eu vou voltar um pouco aqui com vocês para falar de... Voltando aqui um pouco, esqueci de citar, existe o man. O man, ele também pode ter uma característica diferente no final da palavra. Então, o man, ele quando vai para o fim da palavra, ele pode mudar a sua forma, o que não muda a sua sonoridade. Muda a sua forma e também pode mudar o seu valor. Não é? Ele tem um valor e quando ele vai para o final da palavra, ele vai ter um outro valor gemátrico. Mas, às vezes, também o valor gemátrico, na maioria das vezes, pelo menos no sistema gemátrico mais usado, ele mantém o seu valor, que é 40. O mesmo, quando eu aumentar aqui, vou lá, o MEN, ele pode ser dessa forma como ele está acima, e ele pode ser também um MEN final. Ele é um MEN final, é lógico que ele vai mudar a sua forma. Veja, no final da palavra, ele mudou a sua forma. Mas o NUM é outra letra que acontece a mesma coisa. Quando ela se torna a última letra da palavra, ela também vai mudar a sua forma e vai ter um esticamento na sua perna. E ela vai se tornar um NUM sofite. Ela fica dessa forma aqui. Ó. O PEI, ele também vai ter a mesma característica. Ele vai ter, como nós estávamos explicando anteriormente, né? Ele vai ter aqui duas formas de se falar ele. Ele pode ser ou PEI ou FEI. Essas duas formas vai depender também da forma como ele é falado, como ele é escrito, né? Ele vai podendo ter um sinal no seu interior, a gente sabe que ele vai ser a letra P, que vai representar essa letra P. E ele pode também ser a letra feio. A outra característica que essa letra tem, veja, o próprio nome da letra já vai dizer, P ou feio. Aqui no caso do CAF, é CAF, o RAF, tá vendo? Esses dois sons são importantes porque você já define o som que a letra vai fazer, ó, CAF ou RAF, PEI ou FEI. Então, esses dois, se ele tem um ponto dentro, ele é o PEI, então ele representa o P. Se ele não tem, ele é o FEI, então ele vai representar o F. Então, vai mudar totalmente o som da letra. Por isso que tem que se observar claramente esses pontinhos dentro das letras, muitas vezes acima, e aí você pode, então, ler o texto com propriedade, tá vendo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Aqui eu tenho, então, o som de P ou F, tá vendo? Então, opa, deixa eu mudar aqui. P
ou F. É o som que essa letra vai fazer. O tsadik também ele é uma letra e já vai ter também uma outra propriedade especial. Essa letra, ela também vai ter essas características. A primeira característica é que ela não é formada de uma única letra no nosso idioma, mas sim de duas, né? Ela é formada de uma letra. Ela é formada de uma letra T e S, e muitas vezes algumas pessoas representam com T e Z. Então a gente tem essa característica dessa letra, que ela vai ser um TS ou um TZ. Por exemplo, a palavra tzadik, né, ela tem somente essa letra, depois o Dalet, o Yud e o Kuf. E aí, quer dizer, ela mudou a sua... Ela não tem esse som, essa outra letra que vai discriminar o S, vai discriminar dentro da palavra o S, vai representar o S, mas não. Ela já em si mesma, ela já mantém essas duas letras, TS ou TZ, em alguns casos. Vai depender da transliteração de quem está fazendo a transliteração. TS ou pode ser também TZ. Geralmente, no nosso idioma é TS, tzadik, tzadik, né? Tzadik, veja. E aí, a outra forma que essa letra também tem especial é que quando ela vai para o final da palavra, ela é uma letra sofite, ela muda a sua forma. Aqui, olha, ela vai mudar a sua forma e ela vai se tornar um tsadik final. Ela foi para o final da palavra, mantém-se o som, mas a forma ela muda. Então, toda vez que a gente escrever ela, que ela termine uma palavra, ela tem essa forma, mudando a sua forma. Então, agora, a gente sabe que ela tem um som de TS e não é de uma única letra, o que é totalmente, né, diferenciado aqui para o nosso idioma. Logo em seguida, a gente tem a letra Kuf, e a letra Kuf, ela vai ser a letra que vai ser representada pela letra Q ou pela letra K. Né? Ou a letra K ou a letra Q, sempre com aquela... sem a presença do U, como é no nosso caso aqui, né? Que a gente escreve porque, né? Então, não vai ter, vai ser sempre o Q sozinho ou a letra K, mas pode ser traduzido com Q ou a letra K. Mas é representado mesmo pela letra Q, tá? Mas pode ser que algumas pessoas transliterem exatamente com K. Então, muito bem. Agora eu tenho a letra Resh, que vai ter o som, como o nome diz, né? Ó, Kuf, K. E na letra Resh eu vou ter o R. Então, o som aqui é de R. Eu tenho agora outra letra que também tem algumas particularidades, que é a letra Shin. A letra Shin, ela tem duas questões nela que vai fazer uma diferença na leitura. Ela pode ser a letra Shin ou a letra Sin. E aí também vai depender do sinal, onde está o sinal na sua composição. Se ela tem um sinal do seu lado direito, ela é a letra Shin. E se ela tiver um sinalzinho do lado esquerdo, é a letra Sin. Ela é a letra Shin, vai ter um som de SH e vai fazer exatamente som de Shin. Quando ela muda, então, a sua forma, ou seja, ela vai, então, o Shin, essa bolinha, esse sinal, ele vai para o outro lado, então ela se torna a letra Sin. Tá vendo? E aí, então, muda-se também um som. Aqui é SH e aqui S. Então, essa é a diferença da letra X. Então, vamos botar aqui que ela pode
representar a letra X com SH, ou ela pode representar a letra S. Aí vai depender de que lado o sinal vai estar nela, lado direito ou lado esquerdo. Lado direito ela vai ser X, SH. Lado esquerdo ela vai ser somente o S. Tá vendo? Ela perde o H e ela fica com som de S. E finalmente a letra TAV, né? Que vai ser também uma das letras que pode ter uma pontuação dentro, como a gente vai ver futuramente, mas que não influencia na sonoridade da letra. Ela continua com o mesmo som. Só é acrescentado um H, né? Então ela pode ser T ou T.